No Brasil, mais de 10,7 milhões de pessoas são surdas. Em Campos dos Goytacazes, segundo o IBGE de 2024, a cidade possui 483.540 habitantes, dos quais cerca de 4,47% da população tem deficiência auditiva. Para muitos, viver aqui é como viver em um país estrangeiro. Uma língua diferente, uma cultura distante e uma sociedade que não os vê como iguais. Eu vejo bocas mexendo por todos os lados e sons que não ouço. Pessoas fazendo gestos que muitas das vezes não me incluem porque não entendo eles. E eu quero mudar essa situação. Eu sou uma pessoa surda. E eu tenho muito a dizer. E é na sala de aula que ele coloca em prática tudo aquilo que ele acredita. Ele ensina com as mãos, com o olhar e com o coração. Vamos ver. Mostrando que comunicação vai muito além do som. Cada gesto, cada olhar, cada sinal é uma aula sobre conexão e inclusão. A Libras é como uma ponte que é capaz de unir dois mundos. E aqui na Rende Libras, aprender Libras é criar essas pontes. O trabalho de Matheus ultrapassa as paredes da sala de aula. No auditório, onde ministra aulas de teatro, ele continua promovendo a inclusão e a expressão por meio da arte. Essa questão também da mudança de cores e movimento, eu acho muito bom apresentar essas questões. Por exemplo, o azul, que tem esse significado de calma, o amarelo, com essa questão do vamos andar devagar, mas eu acho que isso pode ajudar muito o surdo, né, a perceber todas essas emoções também, e também essas brincadeiras. Também ajuda o surdo a se expressar também. Eu senti uma emoção muito grande, sabe? Fazendo essas brincadeiras, eu gostei demais disso. E pode ajudar muitas crianças também. Numa oficina como essa, um trabalho como esse, você tirar a sua principal forma de expressar para uma pessoa que está acostumada com essa forma, e você vai ter que alterar ela com visual, forma de gestos, corporal, tanto na intensidade como na forma. É uma outra forma de trabalhar, um outro estímulo que eu não estou acostumado. Eu já tenho que pensar de uma outra forma. Como que eu vou demonstrar o impacto sem fazer um quá-quá? Como é que eu vou imitar um ratinho e evitar fazer o barulho só com a minha movimentação corporal? Então isso não só aqui na dinâmica, como para a vida, em alguma outra situação, uma situação que exige uma postura, ou um jogo de corpo, um desenvolvimento, onde a sua fala não vai ser o bastante. Acho que isso ajuda muito também para esse meu lado, assim. Não estou indo para o lado didático, mas para autoconhecimento, acho que ajuda muito também. Na maquiagem, ele usa cores e texturas para expressar o que as palavras não podem dizer. É uma forma de comunicação artística. O atendimento para mim foi impecável, foi perfeito, porque ele conseguiu atender exatamente o que eu gosto e principalmente por eu ser maquiadora também, eu sei o quanto é difícil agradar o cliente de primeira 100%. E ele foi impecável. Para eu ser maquiadora, lógico que a exigência é muito maior. E ele demonstrou muita tranquilidade, muita noção de colorimetria, que é extremamente difícil. Então, assim, para mim, foi impecável. Faria novamente milhares de vezes. E o Matheus é um verdadeiro artista. Além de dominar os pincéis, ele também brilha nos palcos, seja no teatro ou no esporte. Dança, saltos, pirâmides humanas, elevações e movimentos sincronizados. O cheerleader é um esporte para animar equipes esportivas e também competir em campeonatos próprios. E o Matheus, ele sempre teve a facilidade de leitura labial.
Então isso fez com que a nossa comunicação fosse assim muito fluida. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que ele realmente sente muitas vibrações. Do som, quando a gente grita, ele logo olha, parece até que, tipo assim, meu Deus, o Matheus tá escutando. Mas ele explicou pra gente que é por conta da vibração, apita pra ele. Então, por isso que ele consegue escutar algumas coisas. Então, a nossa comunicação aqui é sempre olhando pro Matheus, para que ele entenda o que a gente tá falando. Antes de conhecer o Matheus, eu não sabia absolutamente nada, tipo assim, nenhum bom dia. E hoje em dia eu já consigo minimamente me comunicar com ele. Eu aprendi muito que é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria saber. Então, como eu faço para sentir a música? Antes, a gente vai praticando. Bem antes a gente começa ensaiando. E aí como que eu faço para sentir a vibração da música? Eu uso um aparelho auditivo, né? E aí eu sinto que as pessoas estão naquele momento do grupo falando comigo. Por exemplo, eles fazem as contagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ouço isso e lembro, é igual lá na época do ensaio. E é isso. Dessa forma. E a questão da identificação através das vibrações também é explicada pela física. As vibrações na física, a gente fala que elas são ondas mecânicas, ou seja, elas se propagam pelo ar, pelos materiais, pelo chão. E ondas na física, elas têm uma certa identidade que a gente chama de frequência, que seria cada tipo de onda, cada música tem uma frequência diferente. Essa frequência é ela que estabelece os graves e os agudos da música. Então, uma pessoa, ela consegue, né, com o próprio tato, a mão, o pé, no caso o surdo, né, ele tem essa maior sensibilidade, ele vai conseguir diferenciar uma nota que é mais grave de uma nota que é mais aguda devido a essa frequência, que tem a ver com a vibração, né? Quanto mais grave, ele vibra mais devagar, quanto mais agudo, ele vibra mais rápido. As ondas mais graves são até mais fáceis da gente identificar, mesmo a gente não sendo surdo, né? A gente consegue sentir o grave assim, os agudos eles são um pouquinho mais difíceis, mas a pessoa ela vai ter essa sensibilidade para poder sentir essa vibração. Então, do ponto de vista da física, é capaz, sim, da pessoa surda, ela identificar essa vibração e conseguir diferenciar ali o ritmo durante a música. Mas a rotina de um surdo ainda é cheia de barreiras. Falta compreensão, falta estrutura, falta vontade de incluir. Em cada olhar confuso, em cada não entendi, uma ferida se abre. E mesmo assim, Matheus segue, porque ensinar Libras é mais que um trabalho, é um ato de resistência. Não é algo que acontece a todo momento, então foge um pouco da nossa normalidade. A gente devia até fazer algum curso, alguma coisa para passar um atendimento 100% claro para o cliente. Então a gente acaba ficando meio que constrangido assim, por não passar uma clareza 100%. Inclusão não é só uma palavra bonita. Inclusão é ação. E quando, então, você aprende Libras, faz com que exista uma possibilidade de portas abertas. Ter aula como profissional surdo é algo muito diferente, né? Tem um modo de abordar o conteúdo de uma forma muito única deles, né? Então, foi muito especial, né? E hoje dividir esse espaço com eles é perfeito, porque a gente continua crescendo, né? A gente continua tendo as experiências e aprendendo, porque o aprendizado ele é eterno. Ele traz, né, como eu falei, por ser surdo principalmente, essa coisa da identidade surda, o aprendizado da língua de uma forma muito diferenciada, né? Porque ele é o usuário mesmo, real da língua. Então, a experiência atrelada, a cultura dele, tudo que envolve, né? Não só a língua de forma muito isolada, mas tudo que envolve a vida dele, as experiências. Então, querendo ou não, é mais rico, né? Tem um peso maior. Então, isso faz toda a diferença no ensino. Então, por isso ele também é um ótimo professor. É muito importante para ele. E ele falou desse Matheus, mas só que eu não sabia que ele era surdo, entendeu? Ele já falou dele para mim. Para ele é muito bom isso aí, gente. A língua de sinais é muito importante para o surdo, né? É o que ele entende. E ele gosta. Porque o André deu mais aula dele lá em casa e ele gostou, entendeu? Por isso que ele está aqui na Libras.
a minha jornada não é só minha, mas de todos os surdos que querem ser vistos, ouvidos e compreendidos claramente. E é um convite a todo o Brasil por um país mais justo e inclusivo. Mateus é exemplo de que a comunicação vai além do som. É sobre conexão, respeito e inclusão. Que sua história inspire um país a escutar com os olhos e o coração.